A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia e esta é a segunda parte da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, na segunda parte da aula 9. E nós estamos a tratar do período histórico do reinado de Israel, que vai de Saul até Josias. Com os dois períodos, nós estamos agora no primeiro subperíodo, que é o Reino Unido. Depois nós vamos falar do Reino Dividido. Nós, sempre lembrando a estrutura metodológica nossa, dessa disciplina, que é o período dos anos, que nós encontramos os milênios na história bíblica. São 7 períodos que nós consideramos, sendo que nós vamos considerar agora o reinado de Israel. Nós já mostramos aí um pouco desse período, nós já começamos a falar acerca de Saul e vamos agora entrar em Davi. Então nós encontramos aquela história que foi falada de Saul, o início do reino, mas agora com o Reino Unido nós temos que tratar que existiram 2 dinastias, apesar de que Davi é uma nova dinastia, mas ele era genro de Saul, então ele era praticamente da mesma dinastia. E nós sabemos que depois de Davi teve Salomão, que foi filho de Davi. Foram 3 reis então na dinastia ou no Reino Unido: Saul, Davi e Salomão. Davi aparece numa guerra contra os filisteus, conforme nós até já falamos, e mata aquele gigante, Golias. Saul vence os filisteus e promete Mical a Davi. Davi mata 100 filisteus, trazendo seu prepulso para ter Mical. Aí a história da história de Davi. A amizade de Jonatas e Davi é muito forte na história de Davi, mas também nós temos o ódio que Saul começou a ter por Davi ao perceber que Davi começou a se transformar num herói reconhecido pelo povo. E Davi é considerado aquele que realmente destruiu os filisteus e mais tarde ele realmente entra como um guerreiro e destrói os filisteus. Se torna um grande herói de Israel em várias batalhas. Davi, no entanto, quando começa a ser perseguido por Saul, ele foge, né? Ele foge, vai primeiro para aquela caverna de Adulão, encontra um grupo de pessoas que também fugiam das realidades, das perseguições de Saul e de toda a imposição desse novo rei. Os israelitas não estavam acostumados, né, a ter um rei. Eles antes tinham uma vida muito mais livre, agora era um rei que colocava impostos, né? E eles não estavam acostumados com essa realidade, mas eram eles que quiseram essa estrutura monárquica. Não era Deus, foi eles que quiseram, mas Deus permitiu. E depois Deus abençoou através desse homem que é Davi. Mas Davi foge de Saul e tem que sair do estado de Israel e morar entre quem? Os filisteus, né? E lá Davi vive durante 1 ano e 4 meses. Ele tem uma cidade chamada Ziglat. Ele e os seus homens têm as suas famílias, suas casas lá. Mas o interessante é que Davi começa a lutar como mercenário entre os filisteus, mas nunca lutou contra Israel, sempre contra outros. Mas ele tem acesso agora à tecnologia que os israelenses não tinham. Porque os israelitas tinham acesso só ao ferro e ao bronze. O ferro quebrava facilmente porque os filisteus tinham o aço. E aí começou um problema sério, né? Porque os filisteus venciam as guerras com mais facilidade por causa da tecnologia de armamentos que eles tinham. Agora Davi foi morar entre os filisteus, aprendeu essa tecnologia e levou depois, quando ele voltou para Israel e se tornou rei, essa tecnologia. E isso foi de grande vantagem, não só para ele, mas para o seu filho Salomão. Davi é rejeitado pelos filisteus na batalha contra os israelitas. Davi até fala que iria para a guerra, mas os próprios filisteus falaram: não, quando você chegar lá, você vai se voltar contra nós, ele é o seu povo. A gente não sabe por que Davi falou que iria, né?
que provavelmente ele ia se voltar de fato, mas ele ficou. E aí, quando ele ficou, aconteceu que os amalequitas atacaram a cidade dele. E aí ele teve que ficar mesmo. E aí ele defendeu sua cidade, salvou e destruiu e derrotou os amalequitas. Mas os filisteus, nessa guerra que Davi não foi, mataram a Saul e a Jonatas, que era o grande amigo de Davi. Então nós encontramos aí toda essa realidade que eu venho falando com vocês. Ele é aclamado rei, né? Mas aí acontece um pecado sério, que é o pecado de Betsabá, ou Betseba, né? Que era a mulher de Urias e que, infelizmente, Davi fez aquela situação terrível de assassinato de Urias, e a partir dali, a história da vida de Davi, apesar dele ter constituído algo muito lindo em Israel com seu reino, servindo ao Senhor com o seu tabernáculo, infelizmente a história da família de Davi foi uma consequência de todos os atos pecaminosos que Davi teve. Inclusive, o primeiro filho com Betsabá, do adultério de Davi, morreu. Ele chorou, mas no final ele aceitou da parte de Deus. Mas o segundo filho de Betsabá foi Salomão, né, que se tornou rei. Então, essa é uma história um pouco complicada, mas é uma realidade que aconteceu na história de Davi. Esse que foi chamado o amigo de Deus. Davi é aclamado rei. Ele é da tribo de Judá, filho de Jessé, nascido em Belém, em 1040 a.C. Ele morava então bem perto de Jerusalém, que na época era ainda dos jebuseus. Talvez tenha sido até um dos motivos que ele talvez ele conhecesse bem Jerusalém, tenha até ido em Jerusalém por algum motivo. E talvez seja o motivo que ele escolheu Jerusalém como a sua cidade capital do seu reino, mais tarde, né? O reino dividido foi no início. Ele não estava unido exatamente, porque ainda a dinastia de Saul tinha Isbosete, que era filho de Saul. E Abner, o capitão de Saul, apoia Isbosete e se revolta até o momento que ele se revolta contra Isbosete. Quando ele se revolta contra Isbosete, ele se volta para apoiar Davi, acaba o reino de Isbosete, e Abner, ele se volta para Davi. Mas, infelizmente, o capitão de Davi, que era o general de Davi, que era o primo dele, que era Joabe, ele trai e mata Abner. Isso, inclusive, começa uma situação muito desagradável entre Davi e o primo dele, que é Joabe. Né? Até o ponto mesmo que lá no final da vida, Joabe foge de Davi, foge, inclusive, de Salomão, né? Porque Salomão vai para matá-lo, pelo que ele fez no passado. Não só isso, mas outras situações. Apesar de que Joabe depois defendeu Davi na revolta de Absalão, que foi um dos filhos de Davi, que se revoltou contra Davi, e até Davi teve que sair do seu palácio, e teve aquela história de Absalão tão terrível por causa de uma outra situação, que foi um outro filho, né, que foi o primogênito, que era para ser o rei, né? Ele, infelizmente, estuprou a própria irmã, né? E Absalão, que era o irmão dessa irmã, ficou revoltado com Davi, que não fez nada. Né? Então, esses foram erros na família de Davi, na história de Davi. Mas a guerra civil acaba com o assassinato de Isbosete. Davi é aclamado rei de Israel, e Davi então decide conquistar a cidade alta de Jerusalém, fazendo a nova capital de Israel. E ele então derrota um dos povos que não tinha sido destruído por Josué, que são os jebuseus. Nesse ponto temos que chamar a atenção a família de Saul, totalmente destruída. Mas sobra Mefibosete, filho de Jonatas. Com 5 anos de idade, ele perde o pai e o avô na batalha, foi contra os filisteus. E ele, fugindo do palácio, se torna manco. Seu nome significa aquele que luta com Baal. É estranho, por que deram esse nome a Mefibosete, né? E depois Mefibosete passa por uma situação que pareceu uma injustiça de Davi com o Mefibosete. O servo de Mefibosete, Zuba, engana Davi e Mefibosete. E Davi acredita em Zuba e não em Mefibosete. E dá todas as coisas de Mefibosete que tinha sido dado a ele, que era do seu pai, do seu avô Saul,
Mas passa para Zuba. Mais tarde, na revolta de Absalão, Mefibosete mostra para Davi quem era Zuba. E Davi aceita. Aí ele divide. Em vez de dar tudo para Mefibosete, ainda mantém com Zuba, que demonstra que ele ainda não confiava totalmente. Eu não sei o porquê. Isso é uma das dúvidas que nós temos na relação de Davi com a família de Saul. Mas Mefibosete demonstra um grande amor por Davi, porque ele fala, não, que ele fique com tudo, eu só quero ficar com você. E a conquista de Jerusalém? Né? Vamos falar um pouquinho, porque Jerusalém é muito importante. Né? Por que Jerusalém, que começou a ser chamada Cidade de Davi, onde tinha um monte de Sineão? Foi exatamente lá, naquele lugar onde Abraão tinha oferecido Isaac. Então, sem dúvida, era algo muito importante a história, aquele local para Davi. Talvez por ele ter morado perto, ele quisesse Jerusalém. Mas ele tinha um plano também, que todos pensam que talvez ele tenha conquistado Jerusalém, não foi nem para ser a sua capital, mas por causa do seu plano, o plano do templo, né, que ele queria uma casa para Deus. Davi então estabelece uma tenda, ele queria uma casa, mas no início ele estabelece uma tenda que é chamada o Tabernáculo de Davi, e nesse tabernáculo é uma história muito bonita ali, com louvor e música e com levitas 24 horas adorando a Deus. Ele começa a estabelecer já o plano do templo de Deus. Ele mesmo fez muitos salmos e ele era um músico conhecido, a maior parte dos salmos é do rei Davi. E o interessante é que mais tarde, quando se fala da restauração do templo lá no Novo Testamento, fala que vai ser restaurado, e Amós fala isso, que vai ser restaurado no tabernáculo de Davi. Por quê? Por que não o templo de Salomão? Ou o templo de Neemias? Mas o tabernáculo de Davi? Porque o tabernáculo de Davi tinha o coração de Davi, aquilo que ele tinha por Deus. Bom, aí nós entramos só para chamar a atenção a estrela de Davi, porque naquela época a escrita estava sendo desenvolvida, e você pode ver a escrita fenícia, que é a base das escritas, e como que era a escrita do nome de Davi. E o proto-hebraico foi o início baseado no fenício. Mais tarde você vê aí a escrita atual, né, que já é uma escrita diferente. Mas é a partir daí que se tem a ideia da formação da estrela de Davi, que seria então, veja no proto-hebraico, como se fosse dois triângulos se unindo para formar o nome de Davi. Então, essa é a base da ideia que se formou a estrela de Davi. Mas tem-se aquela ideia que foi formada em cima de magia, que tem um monte de significado, né? Mas aí nós temos um outro símbolo, que não é a estrela de Davi, que é esses dois triângulos entrelaçados, que talvez Salomão tenha feito. Inclusive a estrela de Davi também é talvez. Ninguém tem uma prova cabal de que isso existiu. Mas se existiu, provavelmente tem a ver só com o nome de Davi, porque Davi não tinha relação nenhuma com magia, nem com essas coisas dos deuses. Ele amava o Senhor. Mas Salomão não. Salomão andou com outros deuses, e fala-se até da escola de magia, né, e tudo aquilo que Salomão fez, e talvez esse símbolo tenha sido pego por Salomão e transformado dentro da área da magia. Bom, então vamos a terminar essa parte, só relembrando aí rapidamente na nossa linha de tempo, que é algo que você sempre deve estar olhando e pensando, né, e construindo na sua mente, que é a linha de tempo da história toda a história do panorama da Bíblia. Então a gente chega aí na história de Davi, e vamos falar um pouquinho mais, mas agora vamos falar, entrando agora em Salomão e o final aí do reino de Davi. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe a sua vida, e mais uma vez eu digo, seja feliz, mas faça alguém feliz, em nome de Jesus. Amém.